Esse testezinho agora é um teste bom também, e foi um teste que era no Mackenzie, e a grande maioria do pessoal, infelizmente, que resolveu esse teste no momento do vestibular, falhou nesse teste. Ele diz o seguinte: tem-se 3 cilindros de seções transversais iguais, ou seja, o primeiro cilindro está aqui, por exemplo. A área desse cilindro, esta área aqui é a mesma, e esta área aqui é a mesma. Seção transversal é corte transversal. Esta área aqui é a mesma. Se você jogar 100 graus Celsius de temperatura para cá, 0 graus Celsius para cá, da maior temperatura para a menor temperatura vai haver o chamado fluxo de calor. Ou seja, o calor passa espontaneamente da maior temperatura para a menor temperatura. Só que nesse caso ela não vai passar pelo ar, ela vai passar por esse material aqui. Por dentro dele, ele vai passando fluxo de calor. Você pode até fazer uma comparação. Imagine que 100 graus Celsius está lá fora. Aqui você tem uma parede e aqui uma outra parede da tua casa. Quando o fluxo de calor chega, ele vai se dividir entre as duas paredes ou o fluxo vai ser o mesmo? O fluxo que chega aqui vai ser este fluxo que vai por essa parede, somado com o fluxo que vai por essa parede. Portanto, o fluxo de calor, a quantidade de calor que entra por aqui, que no caso vai ser o cobre, a quantidade de calor que vem por aqui, vai chegar nesse ponto de interseção entre as duas paredes, que na verdade são 2 barras na figura. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Como é que eu sei disso? Uma parte é latão, a outra parte é aço. Será que os dois têm a mesma condutibilidade térmica, a mesma capacidade de conduzir calor? Se você observar nos dados do problema, a capacidade de conduzir calor, que é a condutividade térmica do cobre, é 0,92. É muito grande. Ele é excelente condutor de calor. O calor vem pelo cobre, ele vai passar para o latão e vai passar para o aço. Acontece que essa quantidade de calor é dividida não em partes iguais. Por que não em partes iguais? Porque o latão, ele não é tão bom condutor quanto o aço e vice-versa. Quem é melhor condutor? Como é que eu fico sabendo que é o melhor condutor? Para o melhor condutor, a quantidade de calor vai ser maior. No menor condutor, o condutor menor, mais ruim de conduzir calor, a quantidade de calor vai ser menor. No caso, você olhando as condutividades térmicas, você vai perceber que no cobre é 0,92, é a maior condutividade térmica. Ele é o melhor condutor de calor. E em segundo lugar, vem o latão. Ele vai conduzir uma quantidade maior de calor do que vai conduzir o aço. Latão e aço. A condução de calor no latão é maior que a condução de calor no aço, porque eles têm condutibilidade térmica diferentes. O que eu penso então? Eu quero saber qual é a temperatura no ponto de junção do cobre com o latão e com o aço. Nesse ponto de junção, o que eu penso? Da onde é que vem o calor? Ele vem da maior temperatura. Se você observar a figura, a maior temperatura está na extremidade do cobre, aqui, 100 graus Celsius. Aqui, com certeza, eu vou ter uma temperatura nessa junção menor que 100 graus Celsius. Na ponta do latão, você tem 0 graus Celsius. Na ponta do aço, você também tem 0 graus Celsius. Então, você vai ter um fluxo de calor que vem dos 100 graus Celsius, a maior temperatura, vai se dividindo conforme a condutividade térmica, quem é melhor, quem é pior condutor de calor, vai chegar no 0 graus e vem chegando no 0 graus para cá. São 2 extremidades. O calor sai dos 100 graus Celsius para chegar no 0 graus Celsius. Essa é a orientação do fluxo de calor. Como é que você vai fazer para calcular a temperatura aqui, no meio do caminho, vamos dizer assim? Não no ponto médio, no meio do caminho, modo de falar. Você vai pegar toda essa quantidade de fluxo e vai dizer que ela é igual, essa quantidade, igual à quantidade de fluxo que vai pelo aço, somada com a quantidade de fluxo que vai pelo latão. Por exemplo, 100 aqui, vai 20 para cá e 80 para cá. Conservação de energia. 80 para quem é melhor condutor, 20 para quem é pior condutor de calor. Tudo bem? Então você vai equacionar da seguinte maneira: o fluxo de calor no cobre vai ser igual ao fluxo de calor no aço, somado com o fluxo de calor no latão. Veja na equação que você tem exatamente isso, ó. Fluxo de calor
condutividade do cobre, vezes a área, vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura, igual do aço, a mesma equação, que é do fluxo, mais a mesma equação para o latão. Substituindo dados, você vai obter 0,92 vezes a área. Perceba que ele não deu a área para você da seção reta desses condutores. Acontece que ele diz que a área é a mesma para os três. Se você jogar na equação, você vai cortar essas áreas. Mexendo a matemática de toda a situação, você vai perceber que a temperatura final, ou seja, a temperatura desse ponto, vai ser de 40 graus na escala Celsius. É coerente? Aqui você tem, aproximadamente, só olhando no enunciado de novo, você tem aqui no desenho, você tem 46 centímetros de cobre, contra 13 de latão e 12 de aço. A maior distância está aqui, ó. Então a maior variação de temperatura cabe à maior distância. Aqui estava sem fluxo de calor na maior distância, chegou a 40. Na menor distância, chegou a 0, menor variação de temperatura. Só cuidado com as equações, que no momento que você vai colocar essa equação, você deve pensar o seguinte: como é que eu uso aquela variação de temperatura? Veja, importante, a variação de temperatura sempre é da onde sai para onde chega. Da onde sai para onde chega. Por exemplo, no cobre, da onde é que saiu? 100. 100 menos o quê? Menos T, que é a temperatura nessa junção que você não conhece. Igual, você chegou no T. Agora aqui é 0. Aqui é 0. Então, para o latão e para o aço, variação da temperatura, de onde sai T, menos para onde chega, 0. Então, T menos 0. Para o lado de cá, T menos 0. Então, no mesmo caso, latão e aço, muito embora os comprimentos sejam diferentes, eles começam na temperatura desconhecida, que é a junção, e terminam no 0. Então, T menos 0. De novo, fluxo variação de temperatura é dada assim. Da onde sai até onde chega, 100 menos T. Para os outros materiais, aço e latão, T menos 0. Acertando essa situação e fazendo uma boa matemática, você vai acertar esse teste, que não é tão difícil assim. Portanto, então, a alternativa mais correta é a alternativa E. Sejam felizes.